Lorival Santana já vem para cá. Lorival, essa guerra está caminhando a passos largos para envolver o Ocidente de vez, né? Com esse avanço das decisões de Biden na ajuda que não é mais só financeira à Ucrânia. Bem, eu não vejo a possibilidade de a Rússia atacar o Ocidente, atacar a OTAN. Não acho que exista esse risco. Seria uma atitude absolutamente suicida da Rússia. As embaixadas foram fechadas por causa da intensificação do bombardeio contra Kiev, a capital da Ucrânia. E essa intensificação, ela entra no contexto de uma intensificação generalizada dos ataques russos à Ucrânia na tentativa de ganhar uma posição mais forte na negociação que se acredita que se avizinha com a volta de Donald Trump ao poder. Hoje, a Ucrânia usou pela primeira vez os mísseis britânicos Storm Shadow, que já estavam com eles. Eles tinham autorização para usá-los em território ucraniano ocupado pela Rússia, mas pela primeira vez empregaram em território russo, em Kursk, que é o território que a Ucrânia tomou da Rússia e que a Rússia está tentando recuperar. Aparentemente, segundo estimativas, com 50 mil soldados, entre eles milhares de soldados norte-coreanos. Aparentemente, pelo menos a gente não tem uma informação pública de que o Reino Unido tenha autorizado a Ucrânia a fazer esse emprego desses mísseis em território russo. Eles têm um alcance de 250 quilômetros. Tem uma outra classe que tem um alcance de 500 quilômetros, mas pelo que sabemos, a Ucrânia recebeu os que têm um alcance menor. Os ATACMS, que foram, esses sim, o governo americano autorizou o uso contra território russo, esses, ou mais especificamente em Kursk, esses têm um alcance de 300 quilômetros. E a Ucrânia tem pedido para a Alemanha permitir o uso dos mísseis Taurus, que têm um alcance de 500 quilômetros, poderiam chegar até Moscou se disparados da fronteira, de determinados pontos da fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Mas tudo isso é no contexto de uma aceleração do conflito, realmente, por causa dessa proximidade da chegada de Trump à Casa Branca. Claramente, o Trump pretende obrigar a Ucrânia a ceder território em troca de um cessar-fogo. Então, a Ucrânia e a Rússia estão numa corrida contra o tempo para criar fatos consumados no terreno e, assim, ter uma posição de negociação melhor. Embora o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, tenha dito: eu não quero um Minsk III. O que é isso? Em 2014, o Ocidente pressionou a Ucrânia a aceitar acordos com a Rússia, o Minsk I e o Minsk II, e a Ucrânia teve de aceitar a ocupação de 8% do território ucraniano pela Rússia. O que aconteceu 8 anos depois, a Rússia se sentiu encorajada a invadir de novo a Ucrânia e tentar tomar todo o país. É por isso que, do ponto de vista da Ucrânia, não faz sentido fazer um novo acordo com a Rússia e esperar ela se reagrupar, se rearmar, para depois voltar e tentar tomar toda a Ucrânia de novo. E aí a ironia da geopolítica, né? Porque o acordo de paz que Brasil e China, o presidente Lula tem falado sempre, né? Que gostaria de apresentar, tem essa mesma premissa, né? De congelar o conflito onde ele está e a Ucrânia perderia seus territórios. A diferença é a força de persuasão do presidente dos Estados Unidos nesse processo. Agora, Lorival, eu queria te ouvir um pouco sobre as minas terrestres, né? A Mariana Janjacmo trouxe aqui uma enorme diferença, que eu acho que deve fazer uma diferença grande, que é a possibilidade de desarmar as minas, né? A gente tem tantos casos no mundo, que até hoje a gente acompanha estouro de minas terrestres no Camboja, que tem boa parte do seu território ainda tomada por elas, ainda do regime de Pol Pot. Como é que você avalia essa decisão agora de Biden de liberar essas minas terrestres para a Ucrânia? Uma coisa é uma força hostil, uma força de ocupação ou um regime tirânico e indiferente ao sofrimento da sua população, como foi o caso do regime do Pol Pot no Camboja, usar minas contra a população. Foi assim a União Soviética no Afeganistão, entre 79 e 89, deixou uma geração de pessoas mutiladas no Afeganistão. Laos, Myanmar,
Camboja, no Sudeste Asiático. Ucrânia mesmo já sofre com as minas colocadas pelos russos. Outra coisa é o próprio governo do próprio país instalar minas para conter avanços ou ocupação de um país hostil, de um país que está atacando o país dele. Então, quando ele faz isso, normalmente ele cria mapas bastante consistentes, uma lógica bastante clara de uso das minas nos territórios, para que elas possam ser desarmadas depois que o conflito acabar. É isso que se espera da Ucrânia, que use essas minas de forma responsável.